Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, mais uma vez, temos a alegria de receber o Dr. Alberto Almeida. Como vai, Alberto? Uma alegria estar de novo no programa Transição. Alberto, hoje a gente gostaria de abordar um tema também que a gente acha que está presente na vida de muitas pessoas. A agressividade. O que é a agressividade, Alberto? A agressividade é uma energia que nós portamos, emergente do nosso processo evolutivo ancestral, quando já na dimensão animal, na nossa gradação de passo evolutivo, nós já usávamos a agressividade para sobreviver pelo mecanismo de autoconservação, pegando as nossas presas para nos alimentarmos enquanto animais, ou a agressividade para nos defendermos da agressividade de sermos uma presa da natureza ou de um outro animal que nos ameaçasse. Aí vem a origem do instinto de agressividade, que se manifesta no homem primitivo tribal, com uma força de predominância de um sobre o outro, no qual o mais forte vence o mais fraco. E, fazendo o mais fraco, ele o transforma naquele que deve lhe servir, mesmo com a ameaça da sua segurança, de o outro, de alguma forma, num dado momento, tentar lhe subtrair o poder. Essa agressividade, portanto, ela vai caminhando para o aparato de Estado, quando se constituem as leis para tentar regular esse movimento de agressividade que está intimamente conectado com o poder e que já não está mais só a serviço da nossa sobrevivência e tampouco da nossa defesa diante de uma ameaça. Essa agressividade, quando o princípio espiritual galga a condição de espírito, ela ganha um outro colorido de efetividade, porque ela se espraia como uma energia capaz de proporcionar o bem, o progresso, o nosso mecanismo evolutivo. Então, de alguma forma, ela pode ser boa ou ruim, é isso? É verdade. A agressividade é como a eletricidade. Você pode fulminar alguém, promover um incêndio num curto-circuito, ou você pode promover a luminosidade, a refrigeração de um espaço. Ela pode estar a serviço da construção do ser, ou ela, mal utilizada, pode ser uma agressividade destrutiva, quando ela se manifesta não adequadamente, em desrespeito ao próprio ser que agencia a agressividade, como em relação ao outro. Eu sou agressivo destrutivamente quando quebro um objeto em casa, quebro a televisão com raiva, quando agrido uma outra pessoa, quando manifesto-me numa posição de violência, de respeitando o direito dos outros. Isso é a agressividade negativa. A agressividade positiva é aquela que está posta numa direção da construção do bem. Ninguém consegue, por exemplo, trabalhar sem essa dose de energia agressiva, que está colocada ali positivamente. O mesmo homem que é capaz de promover o genocídio como Hitler, ele usa uma agressividade destrutiva para promover a guerra, eliminar mais de 50 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus. Mas essa mesma energia agressiva, positivamente, faz com que Mahatma Gandhi enfrente o domínio do Império Britânico e, sem movimentar uma arma, pudesse promover a libertação do seu povo das garras do Império Britânico. É a mesma energia, sendo que uma está usada negativamente e a outra está usada no sentido da positividade. Mas a gente vivencia mais algumas questões da agressividade no sentido negativo, né? O que dizer da cólera, Alberto? A cólera é uma das manifestações agressivas, destrutivas. Há outras mais silenciosas, por exemplo, a irritabilidade, que surge quando acordamos, quando estamos com fome, quando estamos cansados. E é uma irritabilidade que pode manifestar-se destrutivamente, comprometendo a nossa concentração, o nosso relacionamento com o filho, com o parceiro, com o trabalho, no trânsito, que está presente, por exemplo, nas alterações feminis pré-menstruais, na tensão pré-menstrual, muito frequente. Tem uma paciente que diz: doutor, eu não tenho menstruação, eu tenho monstruação. Porque no período pré-menstrual, eu fico um monstro.
Efetivamente, algumas mulheres fazem, não todas, fazem uma sensibilidade à alteração hormonal e ficam irritadas. Há outras, no entanto, que apresentam uma agressividade maior, que é a cólera. Explodem verbalmente, agridem verbalmente o outro. Se alguém corta no trânsito, ela vai, ultrapassa o outro e ofende a mãe do outro, a avó do outro. São manifestações de explosão pela fala, numa manifestação, às vezes, muito ostensiva, violenta. Nós estamos a 2 metros e eu falo como se o outro estivesse a 15 metros, eu dou um berro, o outro está me escutando, ei, eu estou perto de você, você não precisa gritar. Ele está colérico, porque contrariado. Mas há manifestações ainda piores, a raiva, que é uma explosão que já não é só mais verbal, que é física. Eu vou desabotoar o botão e eu arrebento o botão. Eu saio do carro e agrido o carro do outro, porque não posso agredir o outro. Eu explodo irracionalmente. Nós usamos, o povo tem muita sabedoria, né? Ele usa a expressão, eu fiquei cego de raiva, eu perdi a cabeça. É uma manifestação profundamente lógica, porque quando nós somos dominados pela energia agressiva destrutiva no nível da raiva, nós perdemos a cabeça e fazemos coisas de uma inconsequência, enfrentamos um grupo de pessoas sabendo que nós não temos a menor força para lidar com aquele grupo de pessoas. O mínimo de racionalidade nos diria que deveríamos utilizar a energia agressiva para correr, mas a gente enfrenta porque a gente está cego, perdemos a cabeça e fazemos o enfrentamento e às vezes pagamos com a própria vida. É a raiva. É uma outra manifestação da energia agressiva. Allan Kardec teve a oportunidade de estudar com primor a agressividade destrutiva, com o nome de cólera, dizendo que nós às vezes utilizamos a cólera expandida na direção do outro e às vezes a cólera concentrada, retida, e implodimos. Tanto a explosão como a implosão são manifestações absolutamente negativas da agressividade, que causa um mal a mim, quando eu implodo, altera minha tensão arterial, altera o meu quimismo cerebral e digestivo, vou modificando a estrutura de funcionamento dos meus órgãos. Quantas tensões, hipertensões arteriais, são decorrentes de um costume agressivo, colérico, utilizado reiteradamente. A adrenalina jogada no corpo continuamente. Lá adiante, nós observamos uma hipertensão arterial, que o cardiologista diz, é essencial, não tem uma causa definida, ele faz uma análise física e não encontra uma motivação. Mas quando vai se fazer uma anamnese, vai se perceber uma pessoa extremamente despótica, extremamente brutal, agressivamente colocada no mundo e reiteradamente usando essa energia agressiva destrutiva que vai lesando o corpo com o tempo. Então são manifestações indesejáveis, porque fazem mal à humanidade. Não são só os mísseis lançados sobre os povos nos processos do guerreamento. Em casa, nós promovemos verdadeiros mísseis. Há pessoas que com a boca são capazes de ferir o coração do outro, sem se mover da cadeira, numa agressividade odiosa, que é uma outra manifestação da agressividade, que é o ódio, que pode raiar a crueldade, porque o animal, ele só mata o outro para se alimentar. Um leão, um casal, que acabou de se alimentar depois de matar a sua vítima, ele pode pastar ou pode repousar ao lado dos alces. Ele não agride os alces, ele só faz isso para se alimentar ou para se defender. O único ser que é cruel é o ser humano, que desconectado de si mesmo, ele lança a mão da agressividade de tal modo que ele é capaz, de movido pelo ódio, como dizem os espíritos Allan Kardec, ser capaz de se vingar às ocultas, planejar a vingança de tanta agressividade destrutiva que ele traz dentro de si mesmo. E, às vezes, de uma forma cruel. Então, essa é a agressividade que o mundo hoje experimenta na internacionalidade dos conflitos, hoje no Oriente Médio, fartamente posto, mas também dentro do lar, no guerreamento do esposo com a esposa, dos filhos, onde a gente dá um tapão no filho por qualquer coisa, às vezes um bofete na boca. Jamais deveríamos fazer isso com um ente querido nosso, e nem com uma outra pessoa, mas com um ente querido nosso, especialmente com o filho. Às vezes é uma criança recém-nata, de 1 ano, nós damos um beliscão, a criança não tem a menor capacidade nem de constituir um advogado para acionar o conselho de direito, tutelar para poder defender os seus direitos. São manifestações de alguém que está perdido dentro de si mesmo. Então, dentro disso que você comentou, dessa agressividade com relação a crianças,
O que você sugere para as mães orientarem os seus filhos que tem muita criança que tem também aquela agressividade destrutiva. O que as mães devem fazer com essas crianças, Alberto? Dar limites. Educar uma criança para saber lidar com a sua agressividade é fugir de dois extremos. O primeiro, deixar que ela se transforme num boxer ou então no lutador de vale tudo. Tudo vale. E utiliza todas as suas agressividades, não respeita ninguém, nem as coisas, nem as pessoas. E a outra é fazer uma repressão castrativa de tal ordem que a criança não consiga aprender a lidar com a sua agressividade. Então, é fazer como um container faz, detendo aquilo que ele contém. Dar continência, dar proteção, permitir que ela expresse a sua agressividade e nós vamos ensinando a manejar essa agressividade. Se ela grita, nós pedimos para ela baixar o tom de voz. Se ela sai batendo o pé porque foi contrariada no seu objetivo, nós chamamos depois para a reflexão. Meu bem, você não tem por que você saiu quase se fosse um cavalo, troteando aqui. Segure, respire. Coloque a sua inconformação pela respiração. Respire e faça a sua caminhada. Mas se essa mãe não quiser que a criança saia andando e tenha que sair com os pés suavemente caminhando e sem dizer nada, talvez ela esteja reprimindo. Mas se ela deixar que essa criança chute e chame pornofonias, ela está indo para o outro extremo. Então, cada filho, a gente tem um manejo. Deixa com que ele traga energia agressiva e nós apresentamos sugestões de manifestações. Ele bate a porta demasiadamente, diz, meu filho, eu notei que você bateu a porta, que eu acho que ela nem abre, que você bateu tão forte. Nós usamos ludicidade para poder mostrar que ele bateu a porta com uma intensidade agressiva muito forte, então ele aprende a controlar. Depois ele vai, faz de novo, aí abre a porta, fui mal, aí fecha a porta, demonstrando que ele já refletiu, porque se nós reprimirmos, corre o risco, como eu vi com um cidadão, que foi reprimido na sua agressividade, que era muito agressivo, mas ele foi reprimido de tal ordem que ele não se educou, ele apenas se castrou. E num dia adulto, desafiado por um professor de jiu-jitsu, ele irrompeu numa agressividade que culminou de levar o outro rapaz ao coma. Ele teve que mudar de cidade. Ele disse, eu nem me lembro do que eu fiz, de tão possesso que eu fiquei. Era uma agressividade que explodiu, detida durante longo tempo, como se fosse uma mina que estava estocada. E ele me disse, eu não sei lidar com a minha agressividade. Se você quiser levar o meu carro, você leva, porque eu não sei reivindicar, porque se eu me aborrecer, eu sou capaz de matar você. Então, a criança, ela precisa aprender a lidar com a agressividade. E como é que se faz isso, pai e a mãe? No processo do cotidiano, nos jogos, nas brincadeiras, aonde, quando ela perde, ela se mostra agressiva e o pai vai ajudando ela a manusear, para que ela não seja vítima de si mesma mais tarde. Ela vai aprendendo, então, a lidar com a energia agressiva. Porque essa mesma energia agressiva que eu tenho para engasgar você no pescoço, é a energia que eu tenho para levantar a criança. A mesma energia que eu tenho para socar o outro, é a energia que eu tenho para conduzir a minha mala. É a mesma energia. Mas eu preciso saber canalizá-la, sob pena de eu fulminar-me com uma eletricidade mal utilizada. Mas cabe aos pais, e fundamentalmente aos pais, educar os filhos desde quando o espírito renasce e está no ventre materno. Porque a criança que vê o pai xingando a mãe, ele vai ser mais tarde um violento verbal. A criança que vê a mãe agredindo o pai com zunhadas, ela mais tarde, provavelmente, repetirá esse índice de violência na convivência com seu parceiro e reproduzirá isso com seus filhos. As crianças, elas aprendem com os pais pelo mecanismo da modelação. Se ela observa a beligerância dentro do lar, a agressividade destrutiva, a forma descortês como que um trata o outro, o desrespeito ao direito do parceiro, da parceira, ela vai usando com o irmão, vai usando na escola, aí a gente quer que a escola dê jeito. Nós oneramos a escola. Cabe aos pais serem modelos de bom exemplo. Exemplo para que os filhos possam seguir de como se lida com a agressividade. Quando o pai estoura, ele vai e pede desculpa aos filhos. Meus filhos, vocês me desculpem, o papai exagerou agora, no automóvel, em casa. A mãe vai, minha filha, desculpe, eu acho que eu peguei pesado nesse momento. Eu estava muito estressada, cheguei do trabalho, você aprontou mais uma vez isso, e eu fui lhe corrigir, eu acho que eu fui muito agressiva com você. Desculpe, meu bem, dá um beijo.
essa é uma mãe que está demonstrando que ela também tem uma agressividade. Às vezes ela escorrega para cá, para lá, mas ela reflete e corrige o rumo da sua agressividade. A filha, o filho vai aprendendo com os pais a como lidar educativamente com a agressividade, sem reprimir e sem deixar sair inconsideradamente. E isso se dá sobretudo na vivência. Como as crianças hoje estão muito na tecnologia, nos aparelhos da internet, do Facebook, do Orkut, do MSN, escasseou-se o trabalho da convivência lúdica, que é onde a criança aprende a lidar com a agressividade. Por isso, nós observamos a psicóloga Roseli Sayão, na sua análise sobre a violência dos jovens, ela inquirindo acerca dos jovens que cometeram esses atos de atrocidade, queimaram o índio Galdino no centro de Brasília, aqueles jovens lá que em Porto Seguro espancaram o garçom, levando ao coma. Ela notou que as respostas iniciais dos jovens eram: nós queríamos brincar. A primeira resposta é brincar, mas brincar com crueldade. E ela faz então uma análise, dizendo que efetivamente os jovens, enquanto crianças, não brincaram. Porque a gente brinca de dar soco no outro até quando é criança. Tirou o nosso brinquedo, a gente vai dar um soco, mas a gente não afunda o malar de ninguém. Nós não temos força muscular para lesar agressivamente ninguém. Então a mãe vai lá e explica acerca daquela brinquedo, daquela agressividade, chama a atenção e vai corrigindo. Na brincadeira, vai corrigindo as agressividades, vai educando. Mas se nós não aprendemos a brincar, corremos o risco de brincar desproporcionadamente numa outra faixa etária e corremos o risco de ser cruéis, porque não se queima mendigos, não se queima um índio. Naturalmente que esses jovens, com outros fatores agregados, porque não eram jovens socialmente carentes, eles estavam imbuídos de uma agressividade sem um balizamento para orientá-las. Nós precisamos educar os nossos filhos, precisamos brincar, conviver mais com os nossos filhos para podermos educá-los. Alberto, nós vamos fazer um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje com o Dr. Alberto Almeida, médico homeopata, terapeuta transpessoal, comentando conosco a respeito da agressividade. O Alberto, você fez algumas colocações no início do programa, na primeira parte, colocou inclusive daquela pessoa que lutava jiu-jitsu, que ele saía de si, né? Você comentou que em alguns momentos ele não sabia o que tinha feito. Você acha que pode haver uma ação espiritual aí, ação de alguns espíritos sobre essas pessoas de alguma forma, ou os espíritos inferiores de alguma forma podem agir em pessoas, levando essas pessoas a atos de agressividade? Com certeza. No campo da sintonia, como disseram os espíritos Allan Kardec na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou: os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e atos? Os espíritos responderam: influenciam de a tal modo que de ordinário são eles que vos dirigem. Nós estamos num campo de sintonia. Se somos pessoas agressivas, negativamente postas, nós nos associamos a entidades beligerantes, que maximizam, que se avolumam e sinergicamente potencializam a nossa agressividade, que se torna maior do que ela o é quando estamos em regime de solidão ou quando estamos sozinhos. Então, conectados a espíritos agressivos, somos capazes de urdir uma estratégia, por exemplo, de vingança contra alguém que nos prejudicou. Somos capazes de lavrar, por exemplo, um noticiário calunioso para alcançar uma pessoa de quem temos raiva. Somos capazes de, movido por uma entidade que se nos aproxime, de cometermos uma atitude física e de cometermos um homicídio. A agressividade destrutiva pode fazer com que eu não só mate alguém, mas um espírito me inspire a que eu me mate. E me leve à agressividade contra o meu próprio corpo, comprometendo-me através do suicídio, matando o corpo, mas não matando a alma, porque o espírito sobrevive. Em condições lamentáveis, são 2 crimes cuja autoria está sempre ou habitualmente sendo feito de parceria. Alguém que mata ou mata-se associado a espíritos nesse mesmo teor de agressividade destrutiva. Então temos que ter muita vigilância para aqueles que somos mais inclinados à agressividade destrutiva, pessoas que têm uma têmpera
pavio curto, como a gente costuma dizer, pessoas que facilmente perdem o senso das proporções e se avolumam na voz, ou então em atitudes beligerantes, precisamos estar muito atentos, muito vigilantes, porque somos presas muito fáceis de espíritos que se valem dessa nossa fragilidade para nos empurrar para uma atitude da qual depois, em refletindo, temos muito que nos arrepender. E às vezes temos que ir a juízo responder num tribunal. E o que a casa espírita pode auxiliar nesse sentido, Alberto? Abrindo espaço para a reflexão que o Espiritismo propõe para o autoconhecimento. Aquele que conhece a si próprio sabe manejar a sua agressividade, colocando-a no sentido do trabalho do bem, da perseverança, do exercício da caridade na assistência. Ao invés de eu queimar os mendigos, como fazem pessoas dependentes químicas, pessoas fora do juízo pessoal e do equilíbrio próprio, vamos atender aqueles que estão à margem social, aos bolsões de miséria, ao bairro mais necessitado, embaixo das pontes, usando a nossa agressividade positivamente para oferecer uma sopa, o carinho, o diálogo fraterno. Essa agressividade nós vamos aprendendo no Centro Espírita, que através do estudo do Espiritismo, nós encontramos em Jesus a personalidade mais incomparável que soube utilizar a energia agressiva positivamente. Não tinha medo de ninguém e foi capaz de fazer o enfrentamento dos desafios, exercendo uma agressividade balizada pela amorosidade. O Espiritismo nos ensina que quando a energia agressiva está regida pelo amor, nós somos capazes de nos transformarmos no nível máximo, num herói, em atitudes estoicas. Não estou falando dos grandes homens, de que devemos ser grandes emissários do divino, com missões estrondosas, não. Eu estou falando o herói da família, daquele que se dedica ao pai, daquele que consegue sacrificar pelos filhos, daquele que é capaz de dar a sua vida por um amigo, numa atitude de amorosidade, capaz de sustentar uma agressividade que dá conta de poder fazer o enfrentamento de uma dificuldade para proteger um amigo, para proteger um filho. O amor é o grande espaço de celebração para que a agressividade ela tome um colorido de bondade, ganhe um espaço para a manifestação da paciência, porque ser paciente precisa que a energia agressiva nos sustente naquela atitude de pacificação, porque a paz ela não é só originária de uma atitude de comodidade ou de simplesmente de cumplicidade no campo da diplomacia. A verdadeira paz, ela vem de dentro e ela precisa estar calcada no amor. E um homem que é pacífico, ele precisa ter muita energia agressiva pautada na amorosidade para que ele possa lhe dar sustentação de destemor, de perseverança no bem, de firmeza nas suas atitudes, de paciência para não abrir mão dos seus objetivos, para que ele não desista. Só muita energia agressiva é capaz de promover um homem, por exemplo, para a arte, porque a arte mexe com essa energia agressiva, mas é colocada no belo, é colocada na estesia de uma obra, de uma escultura, de uma música, no qual você arranca acordes dominado pelo amor, colocando uma agressividade, manuseando o instrumento com estesia. Naturalmente que aqui estamos falando da agressividade, como a etimologia da palavra propõe, nesse movimento de crescimento, de prospecção. É possível a casa espírita banhar os seus frequentadores com a lucidez com que o Espiritismo se nos oferece, trazendo o homem mais integral da Terra, que foi Jesus, o que melhor conseguiu lidar com a agressividade, sem nenhum gesto destrutivo. Um homem íntegro que foi capaz de morrer numa cruz e transformar essa cruz num abraço. Essa é a proposta do Espiritismo, da casa espírita, atendendo os seus frequentadores. Então, dentro dessa visão, nós podemos dizer que, apesar de tantas coisas ruins acontecendo à nossa volta, é possível que sejamos todos pacíficos, serenos, que busquemos a paz, né, Alberto? Com certeza, Coelho. Não há como responder à agressividade destrutiva com cólera. Diante de uma provocação,
a reação é uma manifestação de agressividade. Mas a passividade também é uma demonstração negativa do nosso comportamento. Diante de uma provocação, a nossa ação lúcida, como Jesus fez no seu tempo. O cidadão lhe deu um bofete, ele não virou a outra face física para levar um outro bofete como um amigo, que interpretando ao pé da letra, sendo agredido, ele foi agredido pelo soldado e disse: o que é que você fez? Eu mostrei outra face, como Jesus recomendou. Eu disse: o que é que o soldado fez? Me deu na outra face. O soldado entendeu como uma provocação. Aí o que é que você fez? Eu virei a outra face. Quer dizer, ele apanhou, virou saco de pancada, porque o soldado entendia como uma afronta. O que Jesus propunha foi diferente, tal como ele deu exemplo. O soldado lhe bate, ele volta-se para o soldado e diz: se eu falei mal, me dá prova deste mal. Mas se eu falei bem, por que tu me agrides? Por que tu me bates? É a outra face, a face da ação. A face que o outro não conhece. Se o outro vem com uma cólera, eu vou com a pacificação. Se ele vem com a crueldade, eu vou com uma atitude de indulgência. Se ele vem numa atitude de ódio, eu vou responder com amorosidade. Eu vou mostrar a outra face que o outro não conhece. Essa postura de lidar é uma postura que está centrada na ação reflexiva, na ação lúcida. Nem a reação, que corresponde ao troco, nem a passividade, que significa dar espaço para que o mal campeie e tripudie sobre os bens ou sobre os bons que se manifestam tolamente. A bondade, ela é enérgica quando precisa ser. Sim, sim, não, não, na posição de Jesus. Então, o enfrentamento como Jesus o fez, mas sem nenhuma atitude que pudesse representar revide, é a nossa resposta para a sociedade. Precisamos fazer isso no lar. Quando o esposo se nos agrida, respondamos um tom abaixo. Não respondemos na mesma moeda. Quando um filho fala de uma forma, às vezes, escrachada, nós diminuímos o tom e recomendamos ao meu filho, o que é isso? E a nossa resposta conduz o outro a uma atitude de correção. No dia a dia, quando alguém se nos passe no carro, ofenda a nossa mãe, nós fazemos um adeus, pedimos desculpa num gesto e quebramos a agressividade do outro, sem precisar fazer o revide que às vezes termina no revólver. É desnecessário, né? As pessoas chegam a atitudes descabidas. Mas, Alberto, estamos chegando ao final do nosso programa, gostaríamos que você deixasse as suas considerações finais para os nossos amigos de casa. É necessário colocar um pouquinho mais de amor no nosso coração. E para colocarmos esse amor, precisamos ir ao encontro de nós mesmos. Porque o amor não vem de fora, ele vem apenas como provocação, como fomento, atiçando aquilo que jaz na fonte do nosso ser. É necessário ir dentro de nós mesmos, como Jesus propôs ao fariseu: o reino dos céus está dentro de vós. Que eram pessoas agressivas negativamente, demonstrando que na nossa intimidade jaz o amor que precisa ser despertado. Enquanto ele não se desperte, nós não saberemos lidar com a nossa agressividade. Quanto mais amarmos, um pouquinho mais de amor que desabroche do nosso ser, funciona como uma flor que se abre aromatizando, atraindo os colibris, as borboletas, as abelhas. Mas se nos enfecharmos numa atitude destrutiva, corresponderemos ao monturo que chama miasmas, os ratos, os abutres, as moscas varejeiras. Precisamos, portanto, resolver o problema da violência do mundo, resolvendo o problema da nossa própria violência, abrindo um espaço para a amorosidade. Eu convido você a abrir o seu coração para que esse amor desborde e você se surpreenda sendo o primeiro a se beneficiar de viver uma vida pacífica, porque colocou amor e coloca amor a cada dia um pouquinho mais, seguindo as pegadas de Jesus, que foi capaz de ser perseverante até o fim e depois de ser imolado pelo ódio, conseguiu voltar e dizer que ficaria conosco na ressurreição, materializado, que ficaria conosco até o fim dos séculos do mundo. Alberto, os nossos agradecimentos. E aos amigos de casa, lembramos que esse programa pode ser revisto, como todos os anteriores, em nosso site. Então, nós aguardamos a todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!